Nessa terceira live, minha gente, vou falar sobre 5 erros, 5 atitudes que deixam um personal trainer mais inseguro quando ele vai dar aula para uma pessoa idosa. Então, é sobre isso que eu vou falar nesta live que está começando agora. Então, sejam muito bem-vindos aí, colegas, professores, personagens. Começando agora, então, neste exato momento, a terceira live de aquecimento para o workshop Personal 60+, que é um evento 100% gratuito e online, que vai acontecer entre os dias 11 e 15 de agosto. Gente, o workshop Personal 60+, é um evento onde eu ensino profissionais de educação física a terem um faturamento entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Então, serão 3 aulas, tá? Nos dias 11, 13 e 15 de agosto. E durante esta semana do evento, eu vou trazer diversos conteúdos que estão relacionados com o dia a dia de um personal trainer que trabalha ou tem a pretensão de trabalhar com pessoas idosas. Então são diversos conteúdos técnicos, né, onde eu falo sobre avaliação física, sobre organização de um treino, né, uma periodização, falo de prescrição de exercício de maneira segura, falo de doenças crônicas, mas também, gente, além da parte técnica, eu falo muito sobre a parte de gestão de carreiras, né? Sobre também vendas, sobre marketing, porque além de vocês terem segurança para poder prescrever para alunos idosos, vocês precisam ter alunos idosos, né? Então vocês têm que ter conhecimento sobre isso também para poder captar mais alunos e para reter aqueles que vocês já têm, certo? Lembrando que vocês já podem fazer inscrição para esse evento, quem ainda não fez, basta clicar no link que está lá na nossa bio, né, na página inicial aqui do perfil da Ativa. Vocês vão clicar no link, ele direciona vocês para uma página de inscrição e vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail de vocês. Bem simples, né, bem fácil. Dessa forma, vocês já vão conseguir aí garantir presença para o evento, tá? Tudo bem, Solange? Boa tarde, seja bem-vinda. Outra coisa interessante, pessoal, é vocês entrarem também na comunidade do WhatsApp, tá? Por quê? Porque lá, gente, é uma comunidade onde só tem profissional de educação física, né? Só tem personal trainer e pessoas que trabalham com pessoas, com alunos idosos, né? Então lá a gente vai estar discutindo, conversando sobre muita coisa que tem relação com o nosso evento lá do dia 11, tá? Inclusive, quem estiver lá dentro da comunidade acaba recebendo algumas informações a mais e também em primeira mão, certo? Para quem não me conhece, para quem está começando a seguir a Ativa a partir de agora, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica na PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há mais de 11 anos e trabalho como personal trainer de idosos há mais de 19 anos. Certo, minha gente? Vamos lá então, vamos para aquilo que interessa. Gente, quero começar essa live de hoje questionando vocês. Eu queria saber aí, quem de vocês já teve receio de atender um aluno idoso? Alguém já teve medo, receio, né, um certo temor em atender uma pessoa idosa? Se alguém já teve ou tem esse receio, não se preocupa, né, porque isso é extremamente comum. Inclusive, eu lá no começo da minha carreira já tive muitos problemas com isso, tá? Eu me sentia muito inseguro atuando com pessoas idosas, tá? E aliás, gente, eu vou falar para vocês, se vocês têm esse medo, já tiveram receio, isso é um bom sinal. Sabe por quê? Porque isso significa que vocês se preocupam com os alunos de vocês. Então, isso é muito importante, né? Mas aí, claro, vocês devem procurar uma qualificação para poder não ter mais esse sentimento, tá?
Então, nessa live de hoje aqui, eu vou trazer para vocês 5 erros ou 5 atitudes, né, que um personal trainer toma que deixam ele inseguro quando ele vai dar aula para uma pessoa idosa. Certo? Alguém aí tem alguma sugestão de quais seriam esses erros, ou pelo menos algum deles, né? Porque quem me acompanha aqui na página sabe de muita coisa que eu falo aqui sobre esse tema, né? E de vez em quando eu aponto algumas sugestões aqui para vocês perderem esse medo. Bom, se alguém acompanha de verdade a página, deve saber de algum desses erros aí. Se souber, pode escrever aqui nos comentários, porque agora eu virei aqui o meu celular e estou fazendo as lives na vertical para poder ler tudo o que vocês escrevem. Aí fica melhor, né? Como a gente começou fazendo, né, as lives aqui na horizontal, porque depois a gente pode publicar no YouTube e também no Facebook, tá? Só que daí a gente perde a interação. Então eu achei mais interessante nesse momento poder tá interagindo aqui com vocês, tá? Então fiquem à vontade aí se quiserem escrever alguma coisa e responder aquelas perguntas que eu vou fazendo durante a live, tá? Vamos lá, gente. Primeiro erro, tá? E para mim é o principal erro que deixa um personal trainer mais inseguro, tá? Ó, o Paulo aqui. Falta de conhecimento técnico e vivência. Boa, Paulo. Boa. É por aí, Paulo. Mas olha só, para mim, o motivo mais importante, o erro mais importante que me chama mais atenção é o fato do personal não avaliar o seu aluno idoso. Gente, para mim é o mais óbvio, tá? Eu já falei algumas vezes aqui, eu não consigo entender um personal trainer que não avalia o seu aluno. O aluno ir numa academia tradicional, numa academia de rede, não ser avaliado, eu entendo, tá? Daqui a pouco a academia não tem o serviço disponível, não tem um profissional que faça, ou daqui a pouco realmente é muita gente para a academia atender e ela não consegue dar esse suporte, tudo bem, eu até entendo, mas eu não consigo entender o fato de um personal trainer não avaliar um aluno. Até porque esse aluno, ele está pagando a mais para ter um atendimento que é diferenciado, né? E como é que um personal que é diferenciado não vai avaliar o seu aluno? Para mim, essa é parte assim, ó, básica no atendimento individualizado, né? Então tem que saber avaliar, né? E nada contra alguém aqui que esteja me assistindo que não avalie, que não goste, né, de avaliar. Cada um faz o que quer, mas na minha concepção é obrigação de um personal trainer fazer a avaliação. No momento em que a gente avalia o aluno, a gente passa a entender melhor o perfil dessa pessoa. A gente consegue identificar quais são as maiores dificuldades que ela tem, as necessidades, né, as particularidades dessa pessoa e em que condição física atual ela se encontra, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga fazer uma prescrição de treino, um planejamento de treinos de maneira mais assertiva para aquela pessoa. Eu vou ser mais pontual naquilo que ela precisa, sabe? E, obviamente, que isso vai me deixar muito mais seguro. Outra situação, outra consequência de não avaliar um aluno, principalmente o aluno idoso, é que vocês que não avaliam podem, daqui a pouco, estar ignorando uma doença que a pessoa tenha. Pode estar ignorando uma condição específica, né? E isso pode ser muito prejudicial ao aluno, tá? Pensem comigo aqui, ó. A gente recebe um idoso para trabalhar, tá? A gente sabe que a gente tem algumas capacidades físicas que são obrigatórias da gente trabalhar com alunos idosos. Força, flexibilidade e equilíbrio. Vou citar essas 3 aqui, porque essas 3 a gente deve trabalhar com qualquer tipo de idoso. E a gente recebe esse aluno idoso, tá? Que tipo de exercício de equilíbrio vocês vão prescrever
para o aluno idoso de vocês? Como é que vocês começam a pensar nisso? Será que vocês vão prescrever um exercício de equilíbrio mais simples ou mais complexo? Pois é, estão vendo essa dificuldade? Vocês conseguem identificar e responder essa pergunta, né, quando vocês fazem um teste específico de equilíbrio. Porque senão vai ser na base do achismo, vai ser na base da subjetividade. Vocês acham que estão fazendo o correto, mas vocês não têm certeza. Vocês estão inseguros. Agora, se vocês aplicam um teste de equilíbrio e aí depois vocês passam a entender a condição do aluno em relação a essa capacidade física, vocês não concordam comigo que vocês vão ter muito mais precisão na prescrição do treino? E vocês vão se sentir muito mais seguros quando vocês proporem aquele exercício que estão propondo? Então, minha gente, se vocês não querem ser só mais um personal, esse que é comparado com a grande maioria que já existe, né, e vocês querem ser os personagens, aqueles que são referências, vocês devem avaliar os alunos de vocês, tá? Avaliar o aluno com frequência também significa entregar resultados concretos para ele. E com isso, vocês valorizam o trabalho de vocês, tornam o trabalho de vocês mais profissional e vocês conseguem reter esses alunos com vocês, tá? Dá um exemplo aqui. Usando o próprio teste de equilíbrio que eu citei agora há pouco, tá? Imaginem vocês que eu recebo um aluno idoso, tá? E aí, ele começa o trabalho comigo. Antes de começar treino, enfim, eu vou avaliar ele. No teste de equilíbrio unipodal, tá? Ele fica 15 segundos na posição. Só consegue ficar 15 segundos. Aliás, vocês lembram como é que é o teste de equilíbrio unipodal? Aluno de frente, né, para uma parede, coloca as mãos na cintura, tira um dos pés do chão. E ele tem que ficar o maior tempo nessa posição, tá? O limite para esse teste é 30 segundos. Ou seja, se o aluno conseguir atingir 30 segundos, ficar equilibrado os 30 segundos, é que ele tem um resultado positivo, muito bom em relação a essa capacidade física. Se ele não conseguir ficar 5 segundos, ele mal consegue se equilibrar, o resultado dele é muito ruim. Se ele consegue ficar algum tempo, ele vai estar ali num resultado mediano, tá? E com base nessa classificação, eu vou saber que tipo de exercício que eu vou prescrever para ele. Por isso a importância, né, de realizar esse teste, tá? Então vamos supor que esse meu aluno, na primeira avaliação dele, no primeiro teste de equilíbrio unipodal, ele ficou 15 segundos. Resultado, né, mediano. Fez 4 meses, né, de treino comigo, e depois eu fui fazer uma reavaliação, tá? Na reavaliação, eu faço, obviamente, o mesmo teste, e nesse segundo teste que ele fez, ele ficou 30 segundos. Qual é a interpretação disso? É que durante esses 4 meses de trabalho que eu fiz com ele, ele evoluiu em relação ao equilíbrio estático. Ele progrediu, ele melhorou, né? E eu posso falar aqui até em números o quanto que ele melhorou, tá? Isso, gente, é um trabalho diferenciado. Isso me dá segurança para eu prescrever um exercício de equilíbrio para ele. Se ele já ficou os 30 segundos agora, significa que eu posso trabalhar já com uma complexidade mais alta com esse aluno. Se eu continuar prescrevendo para ele exercícios mais simples de equilíbrio, ele nunca vai conseguir evoluir. Vocês entendem? Então, por isso que é fundamental fazer a avaliação, porque eu consigo entender qual é a condição atual do meu aluno e se eu posso ou não dar um passo a mais com ele. Tá? Isso é prescrever com segurança e com organização.
que é o que muita gente acaba não fazendo, tá? Mas isso que eu tô falando para vocês é um diferencial. É o que faz um personal ganhar mais do que os outros, tá? E essa jogada toda aqui, essa junção de avaliação, interpretação, prescrição, eu vou mostrar tudo para vocês lá no workshop, gente. Aqui é só um aquecimento. Deixa eu só ver aqui o que a colega colocou. Ellen, tudo bem, Ellen? Sem avaliação físico-funcional é dar um tiro no escuro. Realmente, é o que eu estou falando aqui para vocês. Porque fica tudo na base do achismo, né? Da subjetividade. Então vocês não têm certeza daquilo que vocês estão propondo para o aluno. Agora, se vocês avaliam ele, vocês têm certeza absoluta do que é melhor, o que não é, o que é mais adequado, o que não é para o aluno naquele momento em que ele se encontra, tá? Então tá, minha gente, vamos lá. Esse, para mim, é o erro, é a atitude mais importante aí, quando a gente, para tirar o medo de trabalhar com pessoas idosas, tá? É avaliar o aluno. O segundo tem uma relação também com o fato de não avaliar, tá? Essa segunda atitude aqui. E eu coloquei aqui que é prescrever treinos feijão com arroz. Vocês vão me entender. Eu uso essa linguagem assim, porque o treino feijão com arroz é aquele treino padrão, sabe? Treino padrão, treino que esse treino aqui é direcionado para pessoas idosas. E aí vocês pegam esse treino padrão e aplicam em todos os alunos idosos de vocês. Vocês ficam seguros fazendo isso? Eu tenho certeza que não, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, é mais uma consequência aqui de não avaliar o aluno, porque no momento que vocês não têm informação precisa, tá? Vocês não sabem quais são as necessidades desse aluno, vocês vão começar a utilizar esse treino padrão para todo mundo, tá? E aí é um grande erro, tá? Até porque se a gente for pensar um dos princípios, assim, uma coisa primária que tem no treinamento físico é o princípio da individualidade, né? Então, como é que a gente vai prescrever um treino padrão se os meus alunos, mesmo sendo todos idosos, apresentam características diferentes? Não dá, né? Não dá, não pode. Então é como daqui a pouco a gente servir um prato, o mesmo prato para um diabético, um hipertenso e para quem tem alergia a glúten. Pode dar problema, não pode? Pode. Né? Parece uma coisa simples e prática, mas pode ser perigosa se a gente não tiver a atenção, né, necessária. É como daqui a pouco a gente ir num oftalmo, né? Que mexe, avalia a questão de vista, de visão, né? E ele prescrever uma receita para um óculos sem antes avaliar, né? É a mesma coisa. Então, assim, vai botar o paciente dele em risco, né? O treino, gente, ele pode até ter boa intenção, mas ele vai estar também fora de foco, aproveitando esse gancho aí do oftalmo, tá? Vocês querem um exemplo clássico de treino feijão com arroz? É ir no site da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e ver qual é a sugestão dele, quais são as diretrizes da OMS para treinamento com pessoas idosas. Isso é batata, é clássico isso. E aí vai acontecer o que eu falei para vocês. Vocês vão pegar o treino, as diretrizes lá da OMS, e vão passar de forma igual para todos os alunos idosos. Ah, sim, mas eles são idosos? Todos são idosos? A OMS está falando que eu preciso prescrever assim? De novo, princípio da individualidade, tá? Cada aluno tem as suas particularidades, as suas características, o seu nível de capacidade funcional. Então, os treinos não podem ser iguais, tá? Solange, cada corpo tem uma resposta diferente diante dos exercícios empregados. Também tem isso, né? Na hora que a gente vai prescrever e no pós-exercício, também as pessoas respondem de maneira diferente, de acordo também com o nível de condição em que elas se encontram, tá? Então, por isso que tem que ter cuidado.
Certo, minha gente? Vamos para o terceiro erro, terceira atitude que muita gente toma, e vou pegar um gancho esse que eu trouxe da OMS, tá? Tem muita gente que faz isso, né? Vai lá no site da OMS e vê as diretrizes, tá? Só que tem outros colegas que fazem mais do que isso. Eles vão no site da OMS, eles vão no site do Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles vão no site do Consenso Europeu, eles seguem 30 influenciadores que falam sobre o mesmo assunto. E o que acontece diante disso? Vira uma bagunça, né? Ele fica totalmente inseguro. Apesar dele ter lido muito sobre um determinado assunto, ele acaba se tornando inseguro, porque em cada uma dessas fontes pode ser que tenham informações diferentes, né? Então, gente, isso ele fica, eu digo assim, que ele fica mais perdido do que cachorro em dia de mudança, né? Fica totalmente confuso e não sabendo qual dessas fontes, qual dessas referências ele vai seguir, tá? Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui. Olha só, vou até pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo clássico. Alguém sabe o que é isso? Um plicômetro, né? Um plicômetro. E aí, gente, quando a gente vai fazer a avaliação de dobras, por exemplo, a gente sabe que existem inúmeros protocolos. E aí a gente vai pesquisar, né, para saber, tá, mas qual o protocolo que eu vou usar com o meu aluno? Porque existe um protocolo com 9 dobras, existe protocolo com 4 dobras, com 3 dobras, com 7 dobras, existe protocolo para pessoas da região sul do Brasil, existe protocolo para pessoas idosas, Gente, vocês ficam completamente confusos quando vocês começam a pesquisar diversas fontes, tá? Então, isso é um erro comum também. Eu já vou falar para vocês como é que vocês podem mudar isso, tá? Não cometer esse erro. Mas podem me dizer aí, quem é que nunca fez isso aqui que eu tô falando? Eu já fiz muito naquela vontade de querer aprender, né, de uma vez por todas, tudo que é o assunto, ficar sabendo por dentro das atualidades e tal. Gente, pega um monte de artigo diferente, fontes diferentes e acaba se enrolando, se perdendo totalmente nas ideias, tá? Então, a dica para vocês, a dica que eu vou dar é a seguinte: sigam uma referência. Sigam uma referência, tá? E, gente, sigam aquela que vocês mais acreditam, tá? Aquela que se aproxima mais do jeito de vocês. Tá? Porque o importante mesmo é vocês seguirem uma linha, tá? E trabalharem em cima dela, ok? Todo mundo na sua formação, lá na graduação, acaba aprendendo de uma maneira diferente, tá? Vou dar um exemplo do meu dia a dia aqui. Eu tenho um desafio constante no meu dia a dia, dentro da minha academia, porque assim, tem vários professores que atendem aqui, né? Professores formados, tá? Cada um formado em uma universidade. E aí, como eu falei, acabam aprendendo de uma maneira diferente. Daqui a pouco o mesmo conteúdo, só que de um formato diferente. E aí, de vez em quando, a gente acaba se desentendendo em relação a uma informação e outra. Aí qual é o meu desafio? O meu desafio é padronizar de acordo com aquilo que eu mais acredito. Mas para isso eu tenho que, né, convencer ali os meus professores, eu tenho que mostrar para eles por que eu quero que seja desse jeito, tá? Mas acontece bastante, inclusive. Então, recomendação para vocês, sigam uma linha. Eu tenho uma pessoa que eu me identifico mais, mas tem algumas coisas aqui que eu não concordo muito. Aí daqui a pouco vocês vão ter que ir para outro que está mais alinhado com aquilo que vocês pensam, tá? Isso é importantíssimo. Fazer uma analogia bem boba aqui, tá? Pessoal, aqui em Porto Alegre, aqui vocês sabem que a cidade é conhecida pelo seu churrasco, né? O churrasco aqui é maravilhoso e tal. Sabe o que está acontecendo ultimamente em Porto Alegre? Não tem mais churrascaria. Não tem mais só... Tu quer comer só churrasco? Não tem mais, gente.
Vocês vão numa churrascaria hoje em dia em Porto Alegre, tem churrasco, só que ao mesmo tempo tem pizza, tem sushi, tem ali como é que eles chamam? É um buffet de comidas quentes. E aí o que acabou acontecendo? Acabou que nenhuma dessas coisas é muito boa mais. O churrasco era maravilhoso, agora não é mais. A pizza também não é maravilhosa, o sushi também não é. E eu não sei por que fizeram isso. Vou dar um outro exemplo. O pessoal também, quando vem para o sul, adora ir para Gramado. Gramado é maravilhoso. É legal, gente. É bem bacana mesmo, tá? E lá em Gramado, tem uma coisa que é bem conhecida, que são os cafés coloniais. Né? Se vocês já ouviram falar, se já vieram para Gramado. Aí o que acontece? A gente entra lá no café colonial, tu olha para aquela mesa, assim, gente, é uma penca de coisa. Primeiro café, né? Então tem pão, tem bolo, tem frios, mas ao mesmo tempo tem frango assado, tem polenta, tem croissant, tem gente, tem pizza, tem 1000 coisas. E para tomar café, chá, suco, leite, refrigerante, quer dizer, tu não sabe nem o que tu faz, o que combina uma coisa com a outra, daí tu já tem que tomar outra. Eu vou dizer para vocês, eu não vou mais. Eu acho o Gramado maravilhoso, eu acho lindo, mas café colonial não me pega mais. E acontece que fica tudo... não fica maravilhoso, que nem eu falei, né? Trouxe o exemplo da churrascaria. Não são coisas boas. Acaba ficando mediano tudo e não combina bem. Então, de novo, serve pra gente também. Sigam uma referência, tá? Isso é o mais importante, porque daí vocês sempre vão estar alinhadas com aquilo que vocês estão pensando, tá? Vou trazer mais uma atitude aqui que acaba acontecendo e acaba deixando também um personal mais inseguro, tá? E tudo tem relação lá com o fato de não ter avaliado esse aluno. E essa atitude é de subestimar ou então superestimar as capacidades do aluno que vocês atendem, tá? Que o personal atende. Um erro, tá? Um erro aqui é fazer esse aluno idoso realizar exercícios ou que são muito fáceis para ele, ou então que são muito difíceis, tá? Porque qual é a consequência? Se o aluno fizer um treino que é muito simples, que é muito fácil para ele, esse treino vai ser totalmente desmotivador, tá? Então vocês têm uma chance enorme de perder esse aluno e vocês não vão estar atendendo a necessidade que ele tem. É um problema, tá? Se o treino for muito intenso, obviamente vocês correm o risco de machucar esse aluno idoso, tá? Então, no momento que vocês estão superestimando ou estão subestimando, né, esse aluno, vocês também estão prescrevendo na base do achismo. E isso não traz nenhuma segurança para vocês e muito menos para o aluno de vocês. E tudo o que ele quer é segurança. Porque o idoso preza pela segurança. Ele paga mais para ter alguém que saiba fazer, saiba prescrever aquilo que ele precisa. Tá? Aqui, na minha academia, eu uso aqui, né, o exemplo porque para mim faz parte do meu dia a dia. Aqui, gente, eu ofereço aula experimental. Tá? E obviamente que eu padronizei essa aula experimental. Só que eu não tenho uma aula experimental, eu tenho 4 modelos de aula experimental. Então a pessoa chega aqui, a primeira coisa que a gente faz com ela é uma anamnese, a gente conversa e tal, para entender a situação dessa pessoa. E aí, pensando já na condição, né, atual dela, eu vou escolher uma dessas 4 aulas experimentais que eu tenho criadas, né? Então eu vou tentar ser o mais assertivo possível para essa pessoa gostar do treino, para ela se sentir realmente capaz de fazer e motivada com o treino que eu passei, e aí eu vou ter mais chances de captar ela. Tá? Gente, para essa questão de subestimar, de superestimar o treino, lá no workshop eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de MPA,
que faz parte do meu método de trabalho. E o MPA, ele significa método de progressão ativa, tá? Eu vou falar muito mais sobre isso lá no workshop, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Esse MPA, ele é um sistema de progressão de intensidade de exercícios, tá? Mas assim, a gente não aumenta a intensidade do exercício apenas aumentando a carga, né? O peso. A gente pode aumentar a dificuldade, progredir a intensidade, mudando o exercício, fazendo um exercício daqui a pouco mais complexo, tá? Então, o MPA, como é que eu faço? Eu pego uma capacidade física, por exemplo, estou falando do equilíbrio muito hoje, né? Então, eu pego lá um exercício de equilíbrio, tá? E, gente, eu classifico os exercícios de equilíbrio em até 5 níveis, do mais simples para o mais complexo. Então, o meu aluno ele vai progredir de uma fase para outra de maneira segura. Eu não vou simplesmente num dia passar um exercício muito simples de equilíbrio e daqui a 3 dias vou passar um exercício muito complexo. Isso é achismo, isso é subjetividade e eu não trabalho assim. Então, eu avalio o meu aluno e dentro do MPA tem as fases de acordo, né, com a complexidade, com a intensidade do exercício. Eu avaliei o meu aluno, eu interpretei em que fase ele se encontra e aí eu passo os exercícios que estão relacionados com o momento em que ele se encontra. Parece fácil, né? Mas, gente, se vocês forem pensar nisso, é complexo tu estruturar tudo isso, né? Isso aí eu fiz, gente. Eu estruturei, eu peguei vários exercícios e fui dividindo nas fases. Então, assim, eu consigo ter segurança para prescrever de uma fase para outra. Tá? Vou falar mais sobre isso, tá? Isso é bem legal, gente. Isso é bem legal e dá uma segurança enorme para trabalhar com as pessoas idosas, tá? Por fim, vou falar aí de uma quinta e última atitude, um erro, né? Que deixa o personal mais inseguro, que é o fato, é uma coisa óbvia, o fato dele não se qualificar. Não tem coisa mais verdadeira que isso, né? E eu vou dizer para vocês, não adianta só o conhecimento de uma graduação. Não adianta, gente. Vocês precisam buscar conhecimento por fora também. Me respondam aí, quem é que depois de ter passado pela graduação de Educação Física se sente totalmente seguro para trabalhar com pessoas idosas? Alguém de vocês se sente seguro só com a graduação? Eu, por experiência, eu falo, eu não me sinto, nunca me senti. Eu tive que correr por fora, atrás, né? Daí fiz uma pós-graduação, que nem eu falei para vocês, em atendimento personalizado, tá? E fiz outra em gerontologia. Aí sim, aí eu já me senti mais seguro, tá? E claro, né? A prática, o dia a dia, isso me ajudou demais também. E obviamente que eu sempre corria por fora, né? Eu via que eu sentia necessidade de aprender sobre uma doença específica, uma situação atípica lá de um idoso, eu ia atrás de informação. E outra, vocês sabem que na página aqui eu falo muito sobre captação de alunos, né? E a gente não aprende isso na graduação também. E isso, gente, eu aprendi também correndo por fora. Então eu fiz curso de marketing digital, eu fiz curso no Sebrae, tá? E eu, durante algum tempo, eu contratei uma coach empresarial para me ajudar aqui na academia. Eu aprendi muita coisa nisso, né, com ela. Então, gente, juntando tudo isso aqui me ajudou a me dar mais prática no meu dia a dia e mais experiência. E é tudo isso que eu estou trazendo para vocês no workshop. Não estou trazendo só o conhecimento de uma graduação e de 2 pós-graduações. Não, eu estou trazendo também para vocês toda a minha vivência prática de 20 anos trabalhando com pessoas idosas. Tá? E trazendo tudo isso que eu já passei, né? Esses cursos paralelos que eu fiz,
né? E por isso que eu falo, a gente não pode pensar só na questão técnica, porque na graduação e numa pós-graduação a gente aprende só técnica, né? Mas não é isso, não é a técnica que nos faz ter um faturamento mais alto. Não é. A técnica faz a gente ter uma segurança maior e com essa segurança a gente vai passar mais confiança para os nossos alunos e a gente vai conseguir reter os alunos. Com conhecimento técnico a gente consegue reter os alunos. Só que antes de reter, a gente precisa captar. E aí a gente precisa ter conhecimento sobre vendas, né? Sobre marketing, sobre estratégias, né, de captação, sobre gestão. A gente precisa de tudo isso, gente. E isso é o que faz um personal ser diferenciado de outros. É isso que faz um personal ganhar mais que outros. Só que muita gente ainda não se ligou nisso. E continua fazendo o curso técnico. São profissionais excelentes tecnicamente. Só que ninguém sabe disso, a não ser ele e os alunos que ele já tem. Vai morrer com aquele conhecimento, né? Porque as pessoas não vão saber que ele tem aquele conhecimento. Então se antenem, gente, nisso que eu estou falando. Eu bato muito nessa tecla. Vocês precisam ver o outro lado da coisa. Uma coisa é técnica, a outra coisa é vender o trabalho de vocês, é vender o conhecimento técnico que vocês têm. Vocês precisam chamar a atenção das pessoas para o conhecimento que vocês têm, para o diferencial que vocês têm. E agora, fazendo o workshop, vocês já vão passar a ser diferentes, porque vocês vão ter mais conhecimento sobre o trabalho com idosos, tá? Aliás, falando em trabalho com idosos, vocês já leram sobre economia prateada? Já sabem o que significa esse termo? Pesquisem no Google, vou deixar de tema de casa, tema da live. Pesquisem sobre economia prateada. É um mercado que está em uma enorme expansão, tá? E a gente faz parte desse novo mercado. Só que quem souber aproveitar, quem se perceber isso, vai se aproveitar e vai sair na frente, tá? Muito bem, minha gente. Foram 5, né? 5 atitudes, 5 erros. Então eu estou finalizando essa live de hoje, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês em mais uma live de aquecimento aqui para o workshop. Queria reforçar aqui, né, o convite para vocês se inscreverem para o evento, lembrando que a inscrição é gratuita e para fazer a inscrição vocês têm que clicar no link que está lá na bio. Tá? Então, acabando a live aqui, já vai lá na bio, né, naquela página principal da página aqui, cliquem no link, o link direciona vocês para uma página de inscrição e lá você só coloca o nome e o e-mail de vocês. Tá? E entrem na comunidade do WhatsApp também, tá? Importantíssimo, entrem lá. Gente, outro recado. Amanhã a gente tem a quarta e penúltima live de aquecimento, tá? Só que amanhã ela vai ser às 8h30 da noite. E as duas últimas lives de aquecimento eu começo a falar sobre captação e retenção de alunos. Vocês querem ter mais alunos de personal? Vocês querem manter os alunos por muito tempo com vocês? Então, fiquem ligados na live de amanhã e de sexta-feira, tá? Que eu começo a falar muito sobre isso. Tá bom, minha gente? Muito obrigado pela presença de todos e vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.